Caros leitores e seguidores e comentários do FUT 245, eu mantenho-se muito boa tarde, bom dia e boa noite, conforme a hora nos estão acompanhando esse novo trabalho. E gostaria de ser de suporte de saúde Benfica, o Benfica de Guiné-Bissau, a gente vai falar com o presidente deste clube, Wilson Pereira Batista, está falando que trabalho que foi levado na tábua, tem muito tipo de ativos com a equipa facilitaria essa nova temporada, uma vez que o Campeonato Nacional de Primeira Divisão, o Seleções Liga, ainda vai começar dia 4 de mês com o caminho. E não vai te falar com o Wilson Pereira Batista, que é o presidente da equipa de Benfica. Wilson, muito boa tarde. Muito boa tarde. Uma conta proprietária foi 245 e só aquele conhecimento de equipas de Primeira Liga, Campeonato Nacional de Primeira Divisão, o Seleções Liga, já tem essa data marcada, para esse início, irá começar dia 4 de mês de fevereiro, quando vim, sou presidente da equipa de Benfica, qual que é a avaliação que está fazendo de trabalhos de preparação da equipa de Benfica para essa nova época? Mais uma vez, muito boa tarde. Não falar boa tarde para todos os gente que não ouviram no momento e que não ouviram. Para começar, agradecer essa oportunidade que me dão, mais uma vez, para um poder papel de futebol nacional e, sobretudo, do meu clube que é Benfica. Graças a Deus, o campeonato não vai começar e não está falar sempre bem-vindo, embora e peca um bocadinho para tardio, porque nós estávamos na espera como esse ano o campeonato poderia começar na mês de outubro, coisa que acabou sendo o caso, pronto, por via de razões que pensa a Federação que pode explicar exatamente qual que foi atraso que houve, que o campeonato que começou no mês de outubro, porque nós estava esse ano com muita expectativa de como esse ano não começava a cumprir que calendário esse momento que está fazendo há muitos anos atrás. O campeonato está começar no mês de outubro e está acaba mais ou menos no mês de maio, mais tardar em junho. Então, nós estávamos com expectativa, mas aí acaba para cumprir. E não lamenta bastante, porque um clube, se uma Benfica, por exemplo, e um clube que tem se obrigações, por exemplo, com o salário de jogadores, não está a gastar o dinheiro para cumprir que jogadores, que mínimo que não está conseguindo deles, mas que está custa bastante a clube, porque não se vê como no campeonato que nós temos clubes que têm aqui grandes possibilidades. Então, a hora que eu tenho jogadores na treina desde outubro, ou então desde setembro, pensando que o campeonato não começa em outubro e acaba para começar, aquilo normalmente está a carregar custos e aquilo que acontece esse ano mais uma vez com o Benfica, que não tem um plantel mais ou menos de 30 jogadores que está a ganhar 40 mil mensal. E a hora que eu fazer 2-3 meses, o campeonato que começou, tem que cumprir porque os jogadores estão na treino. Então, mais uma vez, não lamenta atraso, porque está acarretando custos e não pensa como trabalho de fazer, não é que, pronto, trabalho no sentido de poder ajudar o clube para poder evitar tipos de custos mais que não acaba de passar mais uma vez. Quanto ao preparativo, está confiante com o trabalho que fazer para o início da época e foi bem feito. Não fazer algumas contratações para colmatar algumas deficiências que a equipa de futebol apresentaram no passado. Embora, não falar, ano passado, época que corre assim tão mal, embora não perca o campeonato, mas se falar como não fazer uma boa preparação, não fazer 4-5 jogos de pré-época e não perder nenhum, não patador se não ganha que resta tudo. Então a equipa não mostra uma boa performance que te dá garantias de como esse ano a equipa poder apresentar um futebol ainda mais sério. Só para falar para ver os preparativos de Benfica e fazem com que nunca desloca para Camarões para acompanhar a seleção nacional, porque não teve convite por parte do presidente da federação para acompanhar a nossa seleção na Camarões, mas para interesse que não tem de poder dar continuidade a tipo de preparação
que não planeia esse ano para o Benfica e faz com que não teve que declinar aqui convite para poder concentrar realmente na preparação de nossa equipa de futebol. Então, neste momento, eu posso falar como a gente está confiante e o campeonato não começa a próxima semana e eu posso falar como a equipa está preparada para o início da época, embora lamentando custos realmente que não teve, que poderia ser evitado. O objetivo de Benfica na última época era vencer tudo os troféus, mas ia acabar de perder assim o campeonato, o seu eterno rival na frente da equipa do Sporting e conquista a taça de Guiné diante do Futebol Clube Cajun e perde a supertaça diante do Sporting, o seu rival. O que falta à equipa uma vez que não ia conseguir seu objetivo principal que era vencer o campeonato? Bom, sim, não sabemos como Benfica, pronto, todo ano, seu objetivo e conquista todo o troféu onde está inscrito, que é claro. Mas só corrigir com uma supertaça e já em uma nova época. Na época passada, não joga campeonato e não joga taça de Guiné. Não falei há bocado com uma época que corre assim tão mal, havia é difícil pedir muito à equipa para que ia fazer ano passado, porque uma equipa que fazia duas competições e perde só um jogo, pensa, é difícil pedir muito mais. Embora o objetivo era ganhar campeonato, mas também não pude falar como campeonato normalmente esse formato e com aquele do ano passado, e foi um formato que bem adotado para via de pandemia e tempo que não dava para fazer campeonato normal, só que está a correr normalmente, né? Então, mesmo falar com uma equipa fazer toda a época com 0 derrotas no campeonato até na final e para o formato do campeonato e permitindo e obrigando, aliás, a jogar um final contra o eterno rival. E não se viu como a final em um jogo, um ou outro tinha que ganhar. E calhar Sporting ganha e foi infeliz para nós, mas me pensa como aquela que ter mérito de uma boa época que a equipa fazia, porque na duas competições, no bem final, na todas duas competições, com 0 derrotas, não perde um som, não ganha um som, pensa como aquilo é positivo na qualquer parte do mundo. Em relação à época que passa Benfica a ser superado apenas pela equipa do Sporting, porque tem que alguns setores e ser menos bons. Benfica reforça o plantel para essa nova época? Sem dúvida, a gente pensa como um clube grande como o Benfica, na toda época até tem algumas saídas e algumas entradas, mas se fala como nunca me existiu na equipa, jogadores importantes de Benfica de época passada, tudo mantém na clube, mas se fala como jogadores que interessaram realmente manter na equipa, tudo não consegui mantê-los e não reforça a equipa com alguns jogadores, outros estrangeiros, outros e nacionais. Pensa como jogadores que entram dando garantias de como essa ano a equipa não está mais forte. Realmente, ano passado não detecta algumas lacunas em alguns setores e pensa como no momento que ela está colmatado e a equipa está preparada para começar uma nova época e para fazer uma época ainda melhor. Benfica e perde a supertaça frente à equipa de Sporting, que se eterno rival, e treinador encarnado, e ele agora começou a ter 15 dias de treino. O que é que falha? Será que a direção não ia criar as condições para a equipa e começasse uma pré-época mais cedo? Não, vamos falar ali a bocado. Ora que não fala direção que cria condições e ora que tem uma data marcada para início de época e possível quando começar o campeonato. Mas ora que aquilo é caso, ora que tem data de campeonato, eu penso que não tem forma de poder criar condições para chegar a uma supertaça nas melhores condições. Mas se fala com uma supertaça marcada com uma antecedência, pensa de uma semana ou 2 semanas e para aquilo o caporista nunca preparado, porque para preparar para uma competição você tem que ter data de início de competição. É o que acaba de lamentar eu gosto de como pensa como em coisas que queria trabalhar direito para parte da federação
hora que a época acaba para você saber quando a próxima época não começa, assim para poder fazer os planeamentos para a próxima época. Mas se fala com até 2, 3 semanas antes, eu não sabe quando o Supertaça não vai jogar. Então, hora que assim, Benfica é um clube que tem que cumprir as suas obrigações. Pensa como alguns clubes na Guiné têm sorte, por exemplo, de poder ter jogadores que paga salário mensal, mas na Benfica aquilo que está acontecendo. O que pode começar a época, eu sabe quando eu jogar campeonato. Se uma época passada, por exemplo, o campeonato começa em Castanheiro, na finais de fevereiro, início de março, e Benfica começa a treinar em setembro. Benfica treina setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, tudo na paga de jogadores mensalmente. Ano passado, nosso salário era de 30 mil, num plantel de 30 jogadores, e 900 mil mensal, sem você ver quando não vai jogar. Entende? Então, não acaba para gastar dinheiro de campeonato antes do campeonato começar. E chega campeonato próprio, quase cofre estava vazio. Então, esse ano não tinha que ter um bocadinho de atenção, e a nós não pensava com uma hora que data não marcaram com antecedência mínima de um mês para poder permitir equipas que não vão participar na Supertaça para poder preparar. Mas pronto, infelizmente, e volta a ser do caso, e a equipa conseguiu fazer só uns 10 dias oficiais de treino, porque e 2 semanas, mas pronto, não sabia como fim de semana o cara conseguir treinar. A equipa está treinando de segunda a sexta, então faz mais ou menos uns 10, 12 dias de treino. Por isso, me estou falando e uma das razões que eu faço com que a equipa cá apresente nas melhores condições na Supertaça. E também houve uma manga de ausência própria de jogadores, porque hora que o planeia direito para início da época, sempre está acontecendo esse tipo de coisas, porque alguns jogadores que estavam indo ali, outros começavam treino a menos de uma semana, ou acabou de contar aqueles para um jogo daquela. Então, me se fala com não perde a Supertaça, não lamenta, mas aquilo que vai caracterizar na época, porque não está confiante no plantel que não fazia esse ano, e não pensa como ali para frente, não adeptos não ficam contentes com o que não prepara para eles. OneXBet. Desfrute de sensações incríveis, uma torrente de emoções, o fluir da adrenalina. OneXBet. Apostas para todos os gostos. Utilize o código promocional e obtenha um bónus de 200% agora mesmo. Benfica é um clube que sempre vai jogar para títulos, e com certeza, e não vai jogar para esse objetivo nessa época. Há que garantias como se diz para sócios e adeptos de clube? Bom, neste diz a garantia, mas primeiro também neste tem uma responsabilidade a sócios e adeptos de Benfica, porque clube é cada presidente, clube é cada direção de Benfica, clube e de todos os sócios de Benfica. Então pensa como a direção tem esses deveres e suas obrigações, mas também todo sócio de Benfica tem esses deveres e tem essa obrigação. E hora que os sócios querem cumprir esses deveres, pensa como é ter pouco a cobrar, porque obrigação e proporcional a bons deveres, porque se o cara cumprir bons deveres, o cara pode vir cobra obrigações, né? Então pensa como a nós tudo ali, cada quem tem esses deveres para cumprir, tanto direção como sócios. Um dos deveres dos sócios é passar no clube e acompanha o clube e apoia o clube, entende? E paga-se cotas. Então pensa como hora que algo corre mal, culpa que pode ser só de direção. Pensa que a culpa tem que ser de a nós tudo. E principalmente, hora que a nós próprios não cumprir com os deveres, pensa não tem que sentir primeiro do que não. Se calhar se cumprir com os deveres, coisas se priva correr direito, ok? Pensa como sócios de um clube, eles que forçam motriz de um clube, porque eles que estão a contribuir para o clube poder vai para frente, embora a direção está lá para delinear estratégias que não fazem com que clube angaria fundos, mas também não se vê como naquele país que nós estamos nele, não se vê como ali na Guiné é muito complicado para conseguir convencer uma empresa para juntar, por exemplo, com um clube de futebol, exatamente para ver o nível de futebol que nós temos, para ver o tipo de organização que nós temos no futebol. Por isso que nós não pedimos mais uma vez dirigentes da Federação de Futebol, Estado próprio de Guiné-Bissau, para apoiar o futebol, porque a não saber o que é que o futebol está a representar numa sociedade. Pensa como é de ser o interesse próprio de Estado de apoiar jovens para poder praticar futebol, para ter
para além de ganhar dinheiro, para ter mente sã e corpo sã, porque, pronto, o Estado tem a obrigação nesse sentido, e pensa como futebol de interesse, qualquer desporto dentro do nosso país de interesse ao Estado, porque para nós que está lida diretamente com o futebol, a nós que está investindo no futebol, nós está sentindo uma certa ausência de apoio do Estado nesse setor. Pensa como é que só no futebol e no desporto em geral. Pensa como esse é o objetivo e obrigação de tudo gente. Não tem que pôr mão para não levantar no momento não para o futebol, para não levantar desporto no nosso país e sobretudo futebol, que nós sabemos como a maioria parte de jovens na Guiné-Bissau desporto que está a praticar e futebol, então não pensa como de dar muita atenção a futebol. E a Federação de Futebol pensa como no dia de organizar cada vez mais, porque organizando que está a fazer com que empresas interessam juntar a moralidade, porque ninguém quer ter essa empresa e misturar juntar com algo que é desorganizado, porque o objetivo de um empresário é ganhar lucro. Então, ele vai juntar com uma atividade que se vê como ele vai desprestigiar se atividade. Agora, se eu olhar futebol bem organizado, entende? Gente não vai campo, eu não mistura para ser marca, por exemplo, Barcelona, porque aquilo é ser benéfico para eles e com aquilo tem que apoiar para poder associar. Então, mas de maneira que nós estamos pensando como é que ajuda, e clubes não continuam com dificuldades, e a não sei como na Guiné, quem que está sustentar futebol e dirigentes próprios de futebol que está tirando esse bolso para poder pôr, mas que lá te ajuda até certo ponto, que lá porque ninguém que pode desenvolver futebol com o dinheiro desse bolso, entende? Então pensa como essa é uma coisa que nós não tem que dar atenção, não tem que apoiar. Mais uma vez, não falar todos sócios de clubes de futebol de Guiné-Bissau, não quero falar só de Benfica, tem que cumprir seus deveres, tem que pagar a cota, tem que apoiar esse clube, se contra, mister amanhã cobra obrigações. E eu não sei como na Guiné está acontecendo, gente que está apoia e ninguém que está parse, mas ora coisas correm mal, mister parse para vir cobra obrigações. E ora que parse eleições, gente mister parse para vir criticar, para vir pedir satisfação. Mas aquilo que pode ser, pensa como quem queria pedir satisfação e quem está cumprindo esse dever. Esse é bom para ficar muito claro, não só na Benfica, mas me se falar a todos os sócios de todos os clubes, como assim que está funcionando. Tudo gente tem que cumprir esse dever para poder amanhã ter voz de pedir obrigações. Não por ficar, eu quero que últimas considerações. Última consideração, me dar parabéns a nós jogadores, principalmente de no clube de Benfica, me dar deles parabéns para o esforço que tem estado a fazer, com tanta dificuldade que é deslocar de casa para vir treino todo dia, para poder fazer pré-época, assim, quando o campeonato não começa. Então, só que falei eles obrigado, e também falar obrigado à nossa equipa técnica, também para a mesma razão, para o esforço que está a fazer, atrasos que não está tendo às vezes na paga eles, mas pronto, todo dia está ali para poder fazer esse trabalho, e também falar a todos os funcionários de Benfica, obrigado para o esforço que tem estado a fazer, porque se uma maneira que acaba de falar ali, no futebol de Guiné-Bissau, quem que está esforça, quem que tem amor nele, o que pode estar lá, porque praticamente ninguém está ganhando nada. Na pedir para a tendência para nós tudo não trabalhar para poder mudar, porque qualquer alguém que não trabalha nele é bom na final do mês leva alguma coisa para poder continuar a ter motivação. E não fala todo o clube de futebol de Guiné-Bissau, não fala eles para não juntar mais uma vez, não vai fazer uma época em nome de futebol de Guiné-Bissau para não realçar no futebol, para não realçar nome de Guiné-Bissau, e também pedir à Federação de Futebol de Guiné-Bissau para fazer um esforço cada vez mais no sentido de poder organizar coisas, porque pronto, está uma nova direção que nós não acredita nela, não acha como tem tudo condições de poder fazer algo diferente na federação e não acredita como é na barra fácil, por isso não deixar uma palavra ali da pressa também para eles, para falar eles como não desejar eles uma boa época,
para a hora que a época acabar, para todo gente estar contente com o que é na Baoia, e também não pedir vai ter uma atenção a clubes, porque não vai acontecer época e preciso lembrar como prêmios de ano passado que pagaram ainda, clubes têm dificuldade, e preciso fazer aqui pequena atenção que clubes têm direito, para todo mundo poder conhecer que tranquilidade e com algumas condições para poder para os jogadores poderem ter ânimo para fazer esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado.